Bem, irmãos, Romanos capítulo 8. Nós temos falado já há algum tempo sobre o Espírito Santo. A gente falou semana passada, né, irmãos, que Jesus, ele morreu, ressuscitou, e quando ele falava com os discípulos, ele falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto, né, fosse derramado o poder do Espírito Santo. E ele disse: a promessa do meu Pai. Então, para a gente ver a importância do Espírito Santo, Jesus morreu e a primeira promessa a se cumprir depois de Jesus é a vinda do Espírito Santo sobre nós. Amém? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa está na igreja, está na religião, a gente está falando isso de maneira geral, né? A nível geral, e aí o que acontece? Ela acha que o fato de estar na religião e falar Jesus ou crer em Jesus é o suficiente para ela então vencer, ser abençoada por Deus. E ela não compreendeu o propósito de Deus para a vida dela, porque Deus, né, ele enviou Jesus para hoje o Espírito Santo habitar em nós e não vivermos mais para nós mesmos, para a carne, para o pecado e assim por diante. Então, às vezes a pessoa está falando em nome de Jesus, ela diz que crê em Jesus, só que ela ainda está na carne, e aí não tem como Deus abençoar ela. Pastor Leonardo, onde está escrito isso? Aí em Romanos, né, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você vê que diz aí bem claro, quem está em Cristo Jesus não há mais condenação. Mas não é só estar em Cristo Jesus no sentido de crer em Jesus. Tem que andar no Espírito, que não anda mais na carne e sim no Espírito. Então, enquanto eu estiver na carne, eu ainda estou debaixo de condenação. Ainda a condenação do pecado pode ter na minha vida resultados ruins, né? Que a condenação é para sofrer, para trazer morte e assim por diante. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então pense nisso. Eu tenho vivido, eu acredito em Jesus e eu tenho decidido andar no Espírito, ou eu creio em Jesus, mas ainda continuo dominado pela carne, né? Então a gente tem que decidir e entender. Deus nos chamou para andar no Espírito. Diga glória a Deus. Olha o que diz aí mais, no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Então era impossível. Em João 1 você encontra todos quantos o receberam e aceitaram Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então preste bem atenção. Quando eu creio em Jesus, eu recebo o poder para vencer a carne, para vencer o pecado. Lembra que fala aí, agora é a lei do Espírito. Então antes a lei, a letra, não tinha o poder de transformar o nosso coração, de nos fazer nascer de novo, de transformar o nosso interior. Agora o que Jesus fez nos dá esse poder. Nós recebemos o novo nascimento, nós recebemos a capacidade do Espírito Santo, que vai nos ajudar a dizer não para a carne e sim para o Espírito, sim para a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, quando eu creio no que Jesus fez,
e eu acredito no poder do Espírito Santo, eu buscando, eu vou conseguir então vencer a carne. E aqui até fala, né, irmãos, que tudo isso ele fez para isso se cumprir na nossa vida, né? Diz ali no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não, agora em nós quem? A justiça vai se cumprir em nós. Quem são essas pessoas? Como diz aqui, ó, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito Santo, usando Paulo, ele diz: olha, Jesus pagou o preço, crucificou o pecado na carne, tudo isso para hoje a carne não dominar mais a tua vida. Para hoje você receber o Espírito de Deus e andar segundo a lei do Espírito de Deus. E aí ele diz aqui, ó, para que as promessas, a justiça da lei viesse a se cumprir em nós. Agora ele afirma: vai se cumprir em nós quem não anda segundo a carne e anda segundo o Espírito. Então talvez você identifica, né, meus irmãos, muitas pessoas que estão na religião, com título de membro, título de obreiro, título de pastor, bispo, sei lá, um monte de coisa, só que você identifica que aquela pessoa anda na fofoca, no ódio, na mentira, no vício, em alguma coisa errada, né? Então o que está acontecendo? Aquela pessoa ainda está debaixo de condenação. Não é o título que tira ela da condenação, e sim o andar em espírito. Amém, irmãos? Então, que nem eu usei o exemplo de manhã lá em Osório, e o Espírito Santo me lembrando agora que eu atendi um caso, não me lembro agora a cidade, de um rapaz que ele era até de outra religião. Bom, posso até falar, o rapaz era católico e estava estudando para ser padre. E ele então começou a escutar nossas mensagens, e ele pegou e se dirigiu para o Evangelho, com desejo de casar, constituir família, né? Mudou a maneira de crer, vamos dizer assim, né? E tinha um foco então em ter a sua família. Num dia ele visitou lá o seu familiar. Havia lá no dia a pastora, a profetisa lá desse familiar. E aí o que aconteceu? Olha só para você ver que coisa sem cabimento. Aquela pessoa lá diz para ele: olha, Deus está me revelando que você vai ter uma pessoa especial que Deus está preparando para você. E aí ele ficou faceiro, pensou: é uma esposa, eu vou, né, realizar o meu sonho. A mulher vira para ele e diz: não, é um homem. Não pensa que é uma mulher, não, é um homem que Deus está preparando para você. Quer dizer, homossexualismo, né? A gente vai amar quem pratica isso, não vamos, né, ser ignorantes ou brigar com pessoas que têm uma prática que a gente não concorda, mas a Bíblia condena isso. Então isso é carne, você está compreendendo? E ela dizendo que era o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo vai contra a palavra. Hein, irmãos? Quantas às vezes eu já vi gente mentindo e dizendo para as pessoas mentirem no altar: é uma mentirinha boa, porque é para você vir na igreja. Mas para aí, o pai da mentira é o diabo. Então se eu estou tendendo para a carne, então eu estou saindo da direção de Deus. Então Jesus morreu para mim não ter condenação, mas se eu andar no Espírito. Não é tão simples eu cruzar os braços e eu dizer: Jesus, eu te aceito, e eu ficar parado, continuar nos mesmos pecados, no mesmo domínio carnal, ou até vivendo segundo a emoção, segundo os sentimentos, e eu achar que Jesus vai me abençoar da mesma maneira. Muitas pessoas estão nesse erro. Elas vivem na emoção, vivem nos desejos carnais. Às vezes não são pecados que se nota, né, que a pessoa talvez até já largou um vício,
mas ela continua na mágoa, continua na irritação, no ódio, continua lá com sentimento ruim, né? Às vezes ela até largou algum vício, alguma coisa, mas tem outras coisas ocupando ainda o seu coração, dominando ainda o seu coração. E aí, meu irmão, enquanto a carne dominar, vai ter condenação. O que Jesus fez não terá resultado. É isso que está dizendo aqui. Então Jesus morreu para mim não ser mais dominado pela carne e agora ser guiado pelo Espírito de Deus. E diz aqui que foi para se cumprir isso nas nossas vidas. Ele morreu para se cumprir a justiça, as bênçãos de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Então, se Ele pagou o preço para eu alcançar as bênçãos e andar no Espírito, meus irmãos, eu tenho que entender isso, que se eu quero as promessas, eu preciso andar no Espírito. Não adianta a pessoa subir monte, descer monte, tá na religião, tá em rituais, sendo que ela ainda é carnal, é egoísta, é orgulhosa, é avarenta, tem vaidade que domina ela, pensamentos ruins. Eu conheço casos de pessoas que dizem ter o Espírito Santo, mas ela é depressiva, tem lá, fala muitas vezes até em se matar. Quer dizer, cadê os frutos do Espírito Santo? Então nós temos que tomar cuidado. Se eu estou andando no Espírito ou andando na carne, isso vai ser vitória ou derrota. Vitória se eu andar no Espírito e derrota se eu andar na carne. E a coisa é séria, meus irmãos. É algo muito sério. A Bíblia fala muito forte sobre isso. Quer ver? Diz aí mais no versículo 5. Diz aí, olha só: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Agora olha só o que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, Espírito Santo, letra maiúscula, é vida e paz. Será que é importante andar no Espírito? Então fala sobre se inclinar. Sabe, irmãos, eu tenho que decidir o que vai dominar a minha vida. Eu vou ser dominado pela carne ou pelo Espírito? Se é pelo Espírito, eu vou me inclinar para a vontade de Deus, eu vou obedecer à vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu vou preencher o meu coração, a minha mente. Agora, se eu me inclino para a carne, vou preencher meu coração com coisas carnais, como a gente falou, sentimentos ruins, pensamentos ruins, coisas contrárias à palavra, à vontade de Deus. Eu estou me inclinando para a carne. Se inclinar para a carne é morte, se inclinar para o Espírito, vida e paz. Você viu que não adianta a pessoa orar 500 horas, não adianta a pessoa subir e descer monte, se ela continuar vivendo na carne, se os desejos carnais continuar guiando a sua vida, porque isso leva ela à morte. Não vai adiantar orar, não vai adiantar clamar por Jesus, porque não há condenação na vida de quem anda no Espírito. Se eu continuar dominado pela carne, vai ser morte. Então eu tenho que decidir e seguir o caminho voltado para o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Agora olha só como é sério o negócio mesmo de andar na carne. Olha o que diz aí mais, no versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha só: portanto, os que estão na carne, é uma afirmação, hein, irmãos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha só o que está afirmando aí:
Andar na carne é inimizade contra Deus. E chega a dizer, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Então olha como o negócio é sério. Andar segundo as minhas vontades carnais, pecaminosas, tendenciosas para o mal, é inimizade contra Deus. Então eu estou me tornando inimigo de Deus. Tem muitas pessoas que estão em uma religião, só que ela está sendo inimiga de Deus. E aí muitos olham pelo status, pelo nome, só que a pessoa é uma pessoa que tem atitudes carnais, atitudes orgulhosas, atitudes que condenam, que julga todo mundo, atitudes que fazem a vontade da carne, vaidade, egoísmo, Muitas pessoas querem se promover, que é algo do orgulho humano, lembrando que o próprio Satanás quis se promover, quis ser mais do que Deus. Então o que a gente vê? São tendências carnais. Só que está dizendo aqui, não está agradando a Deus, é impossível agradar a Deus, não vai agradar a Deus e ainda está se tornando inimiga de Deus. Então, meus irmãos, vamos nos inclinar para o Espírito, para a vontade de Deus, priorizar a vontade de Deus na nossa vida, amém? Agora olha o que fala, que Jesus pagou o preço para você ter o Espírito Santo dentro de você. E muitas pessoas fazem pouco caso disso, Ela acha que não tem problema não ter o Espírito Santo. Às vezes era para ela estar orando muito mais para ter o Espírito Santo do que para ser abençoada fisicamente ou materialmente. Mas às vezes a pessoa deixa o Espírito Santo em segundo plano. Primeiro ela quer resolver as coisas aqui da terra para depois pensar na parte espiritual. Só que olha o que fala sobre quem não tem o Espírito Santo. Olha o que diz aí na continuação, versículo 9, diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. É Espírito Santo, letra maiúscula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Olha só, é uma afirmação. Claro, irmãos, a gente tem que ter um bom senso. Não vamos sair aí falando para todo mundo, que não quer Jesus. Tu não é de Jesus, A gente vai ter um bom senso. Mas a Bíblia fala, se não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele. Paulo até usa a expressão, vocês não estão na carne. Ele até já afirma, se é que o Espírito Santo está em vocês. Porque quem tem o Espírito Santo não anda na carne. E aí ele diz, olha, mas se alguém não está andando no Espírito, essa pessoa não pertence a Cristo. E essa afirmação de não pertencer a Cristo, meus irmãos, é questão de vida ou morte. É questão de ser abençoado ou não ser. Porque só Cristo tira a condenação. Só Cristo pode nos perdoar e nos dar acesso à justiça de Deus, às promessas de Deus aqui na terra e à vida eterna. Então eu tenho que entender que o Espírito Santo é uma coisa, é o ser mais importante, A coisa que eu preciso entender que é mais importante na nossa vida aqui na terra. Se eu ter o Espírito Santo, todo o resto vai para frente, as coisas vão andar, Deus vai ser comigo, em nome de Jesus, amém? Agora, se eu não tiver, eu não pertenço a Ele, eu sou inimigo de Deus. Olha como é forte as expressões aqui que fala nesse texto: inimizade contra Deus, não pertence a Ele, não tem como agradar a Ele. E no início a gente falou, quem anda na carne e ainda está em condenação. Só não está condenado quem está em Cristo e andando no Espírito de Deus, amém, irmãos? Então é algo muito forte. E aqui Jesus fala também
Ao mesmo tempo que a gente vê a seriedade da coisa, que a gente tem que colocar propósito para buscar, para estar em comunhão com o Espírito, a gente vê a grandeza de ter o Espírito Santo. Jesus fala que o mesmo Espírito que estava sobre ele pode hoje estar sobre nós, se nós assim cremos. Amém, irmãos? Quer ver? Ele diz aqui no versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora olha só o que diz aí: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Então olha só, ele está dizendo aqui, entre outras palavras, o mesmo Espírito estava em Jesus. Você lembra? Jesus foi batizado nas águas, saiu das águas, veio o Espírito Santo sobre ele. E diz aqui, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus está em você. Como Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar. Diga glória a Deus. Então quer dizer, o mesmo Espírito, se ele estiver em mim, ele vai me ressuscitar, eu vou alcançar a vida eterna. Ele diz ali também, né, que nós vamos ter vida, né? Também vivificará o vosso corpo, né? Então, ou seja, vai trazer vida para nós. Amém, irmãos? Então podemos levar para o lado de vida aqui na terra e vida eterna. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ter a garantia da ressurreição eterna, que Deus vai me ressuscitar e eu estarei com Ele por toda a eternidade. Diga glória a Deus. Então, irmãos, é algo que a gente tem que pensar e analisar. Quem está dominando a minha vida? Eu estou me inclinando para qual lado? Carne para Deus ou para a carne? Quem que está guiando os meus passos? Quem que está dominando a minha vida? Eu tenho que tomar atitude. Diz aqui também no versículo 13, fala sobre isso, porque, aliás, versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes, preste atenção, segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então eu tenho que mortificar as obras do corpo. Eu estava até pregando sobre isso hoje, né, irmãos? E o Espírito Santo me lembrou sobre o jejum. Aqui fala mortificar a carne, matar a carne. É a gente matar a carne. E muitas vezes tem pessoas, eu entendo dessa forma, respeito quem entende diferente, né, do que eu vou explicar aqui. Tem pessoas que ela faz jejum, ou orienta pessoas a fazer jejum, para aquela pessoa ser abençoada, receber uma vitória, receber alguma coisa, né? Está enfrentando lá algum problema, quer resolver, faz jejum. Eu entendo, irmãos, né, dirigido pelo Espírito Santo, claro, que o jejum é um exercício para você matar a carne, para você vencer a carne. Porque quando você faz o jejum, quando você diz, por exemplo, eu não vou tomar café da manhã, o teu corpo vai te respeitar? Ele não vai fazer lá um barulhinho na tua barriga? Você não vai ficar com fome igual se você está acostumado a tomar o café da manhã? Sim ou não? Você, sei lá, toma o café às 8 da manhã e você diz, olha, vou fazer um jejum até às 11. O teu corpo vai continuar pedindo comida. E o que você vai dizer para ele? Você não vai comer, é só tal hora. Você está mandando no teu corpo, na tua carne. Bênçãos, meus irmãos. Jesus já morreu para nos dar todas as bênçãos. O jejum fortalece você, para você matar a carne e fazer a vontade de Deus.
Então, quando você domina a tua carne, como no jejum, você está treinando para dominar a carne diante de um pecado, diante de um momento de briga, diante de um momento de tentação. Você está exercitando o teu espírito para dominar a carne. Então, como a gente falou, pode ser uma refeição, como eu uso exemplo, às vezes tem pessoas que dizem que não pode comer, aliás, não pode deixar de comer, e aí ela diz, mas eu não posso fazer jejum, mas quem sabe tem algo que você gosta, que sente falta, né? Tem uns que gostam de arroz, tem uns que gostam lá do café com leite, que não vive sem o café com leite lá de manhã, enfim. Você vai determinar, hoje eu não vou tomar café com leite, hoje eu não vou comer carne, hoje eu não vou comer arroz, algo que eu sinta falta. A carne vai pedir aquilo e eu vou dizer, eu não vou fazer isso. O jejum de Daniel, de certa forma, não deixa de ser algo semelhante. O Daniel, ele não comeu os manjares lá saborosos do rei para comer legumes. Amém, irmãos? Então quer dizer, ele fez um jejum, ele disse não para a carne, e ele fez a vontade dele, ele determinou aquilo que ele iria comer. Então é mais ou menos isso, para que quando você se depare com a vontade da carne, a carne vai dizer para você não orar, a carne vai dizer para você não vir na igreja. Aí tem muita gente que ela não consegue vencer a carne e entender a vontade de Deus, porque ela diz assim, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ir na igreja, eu não estou com vontade de ouvir a palavra. Meus irmãos, a carne não vai querer. A carne quer que você satisfaça a vontade dela, quer pecar, é se prostituir, né? Hoje em dia aí tem pessoas que ela está destruindo o seu casamento, a sua família, a sua vida, porque a carne domina. É a pornografia lá no celular, é a prostituição, é a destruição lá através de vícios, porque é a carne que domina ela. Então muitas pessoas, e eu estou falando até de cristãos, né, irmãos? Que tem muitos cristãos que dizem ser de Jesus, mas ainda são dominados pela carne. E aqui está dizendo, mata a carne. Pastor, mas tem coisas que eu não consigo. Exercita o teu espírito, faça um jejum, ore mais, leia mais a Bíblia, né? Como a gente sempre fala, isso é um alimento para o teu espírito, para você dizer não para a carne. E muitas das vezes também o que acontece, irmãos, a gente já entendeu aí que tem que esmurrar a carne, fazer jejum, como se a gente matasse ela de fome. Ela vai desejar, mas eu não vou fazer a vontade dela. Meu desejo é ir lá e brigar com fulano. Pois é, carne, vai morrer de fome, porque eu não vou lá bater boca, não. Eu não vou brigar. Você vai ter vontades que você vai identificar que é a carne. E você vai dizer não. Não é para orar, agora que eu vou orar. Não é para ir na igreja, agora que eu vou na igreja. Então você vai se esforçar para dominar a tua carne. E vai chegar a hora que você vai estar bem espiritualmente, mantendo-se, né, bem espiritualmente, que você vai conseguir dominar a carne, e ela não vai dominar mais você, não vai mais fazer com que você saia da direção de Deus. Amém, irmãos? Mas é aquilo que você tem que fazer, um trabalho de esmortificar. Paulo chega a dizer, eu esmurro a minha carne. Não que você vai se machucar, né? Deixa eu explicar, que a gente também vai depois botar esse vídeo aí no YouTube, né? Não é se esmurrar, se bater, é você maltratar a tua carne. A tua carne vai querer brigar, vai querer pecar, e você vai dizer, não, tu vai ficar aí, eu vou te matar de fome, você vai ficar fraca, e quem vai ser fortalecido é o meu espírito. Eu vou agradar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? E até nesse sentido também, irmãos, que a gente está falando, acontece muito de pessoas que ela se esvazia do pecado, só que ela não se enche de Deus. Como assim, pastor Leonardo? Você lembra de Jesus, quando ele fala sobre um espírito sair de uma pessoa? Ele diz, quando o espírito imundo sai de um homem, né, de uma pessoa, ele vai e anda por lugares áridos, procurando repouso, e aí ele não encontra,
e ele diz: voltarei para a minha casa. Jesus fala exatamente assim. E aí quando ele volta, como que esse demônio encontra a casa? Vazia, varrida e adornada, ou entre outras palavras, aberta para receber ele de volta. Então às vezes o que acontece? A pessoa tira o vício do cigarro, o vício da bebida, ela vai lá e tira as amizades que faz mal para ela tira lá as festas do mundo, a farra, o bailão, sei lá, as coisas do mundo, a balada, e ela vai e tira um monte de coisa que faz mal para ela. Só que o que acontece? Ela continua vazia. E aí eu já vi muito crente falando: ah, mas não tem graça ser cristão, porque a gente vai para a igreja e fica sem fazer nada, né? Fica vazio. Ah, mas é muito difícil. É difícil por quê? Porque ela tira a carne, a vontade da carne, aquilo que dominava ela, só que ela não se enche de Deus. E aí ela fica de braço cruzado, esperando alguma coisa cair do céu, sendo que ela foi chamada para se encher do Espírito e cumprir o propósito de Deus. O que Paulo diz? Não é para se embriagar com vinho, embriagai-vos com o Espírito Santo. Quer dizer, antes a minha alegria vinha da bebida, do vício, da prostituição, dos momentos pecaminosos, que nós sabemos que são alegrias momentâneas e passageiras. Agora a minha alegria vem de Deus, de eu ser espiritual, de eu andar no amor, no perdão, eu cumprir o propósito de andar com honestidade, de eu ter até amigos, por que não? Mas amigos saudáveis, por que não ter uma roda ali mais de chimarrão, aonde eu vou cortar assuntos que não sejam bons e vou falar só de coisa boa com a família, aquele marido, aquela esposa, aquele familiar que quem sabe vivia só para o mundo, só para a carne, só para as farras, e agora ele vai viver para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. Vai dar tempo, coisa boa, dá tempo para a família. Só que tem pessoas que ela não se preenche com isso. Ela simplesmente abandona o pecado e fica lá, cruzado os braços. Ah, mas não tem graça, é uma vida vazia. Ah, mas não sei o que, porque ela não está se enchendo do Espírito Santo, se embriagando, como Paulo diz, do Espírito Santo, e cumprindo o propósito de alegrar a família, de promover paz, união, amor, de praticar a bondade, a misericórdia. Coisa boa você ter um propósito de saber que na tua família você vai fazer a diferença, no teu trabalho, com um amigo que você vai conversar, você vai fazer a diferença. Deus nos chamou para um propósito de não andar mais segundo a carne. Eu não posso simplesmente largar a vontade da carne e ficar sem propósito. Está dizendo: inclina-se para o Espírito. Não se inclina mais para a carne, porque é morte. Agora você vai se inclinar para o Espírito. Então agora eu tenho um propósito de ser guiado pelo Espírito de Deus, e neste propósito eu tenho que continuar matando a carne, dizendo não para o nosso eu e sim para a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então pense nisso. Claro que a gente poderia dar muitos exemplos de como uma pessoa pode se preencher, com o Espírito Santo, com uma boa amizade, com até mesmo alguma coisa que ela possa fazer para Deus ou para as pessoas que ela conhece de bom, e assim por diante. Mas pense, tudo aquilo que você pode preencher a tua vida, mas preencher a tua vida com coisas que não são sujeira, não são pecaminosas. Tira aqueles programas lá, que você assiste que são sujeira, aqueles videozinhos lá na internet que não te fazem bem, que é só para alimentar a carne e te fazer mal. Quando você tira isso e alimenta o teu espírito com um propósito, com alguma coisa boa, que seja produtiva, que não seja pecaminosa, você então preenche o teu coração com o Espírito Santo e com um propósito de coisas boas. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então pense nisso: inclinar-se para o Espírito e matar a carne. Se pergunte: eu estou matando a minha carne de fome?
ou ela está bem alimentada, pastor, está bem gordinha, está bem fortinha, pastor, então está errado. Você tem que deixar ela morrer de fome e você vai alimentar o teu espírito fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Olha o que diz aí mais para a gente encerrar. Diz aí no versículo, deixa o pastor aumentar aqui o... já está fraquinho. Diz aí no versículo 14 agora. Diz aí. Porque todos... Por que eu tenho que mortificar a carne? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que está escrito aí? Esses são filhos de Deus. Amém? Olha só, mais uma afirmação. É guiado pela vontade de Deus, é filho de Deus. Quem não é guiado não é filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, né? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo espírito, presta atenção, ó, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, nós fomos chamados para ser adotados, como fala ali, adoção de filhos. Então, o nosso interior ser transformado, o Espírito Santo está na nossa vida e a gente ser filho de Deus. Agora ele diz que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele testemunha dentro de nós que somos filhos. Então, quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, não é alguém que vai te falar se você é de Deus ou não. Não é alguém que vai dizer, mas tu é de Deus, tu não é. Não, o próprio Espírito Santo vai trazer dentro de você a convicção, a certeza no teu coração. Amém, irmãos? Pastor, mas por que eu preciso ter essa certeza, que o Espírito Santo traga certeza no meu coração? Irmãos, quem tem a certeza que é filho de Deus, essa pessoa tem a certeza da proteção de Deus. Essa pessoa, lembra de Jesus no barco, diante da tempestade? Você lembra? O que Jesus fazia? Dormia. Os discípulos apavorados, desesperados, e Jesus dormindo. Por quê? Ele sabia que ele era filho de Deus, e o que acontecesse com ele era permissão de Deus. Fora isso, nada que Deus não permitisse poderia acontecer com ele. Por que ele enfrentava muitas vezes multidões de fariseus que volta e meia pegavam pedras, ameaçavam matar ele, e ele sabia que não era a hora dele morrer? Por quê? Porque ele era filho, o pai cuidava dele. Amém, irmãos? Agora tem pessoas que ela vive desesperada, ela vive sem saber do futuro, ela vive desesperada, querendo socorro de um, socorro de outro. Quando ela enfrenta alguma luta, ela pede oração para meio mundo. Não estou dizendo que a gente não vai orar uns pelos outros, não confunda, mas ela se baseia. Mas para aí um pouquinho, se eu sou filho, o meu pai não vai cuidar de mim? Se eu tenho certeza, quem testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus é o próprio Espírito Santo. E se eu tenho essa convicção que eu sou filho, por que eu vou me desesperar? Por que eu vou ficar aflito? Por que eu vou duvidar da proteção de Deus? Quem está compreendendo, pastor? Você está entendendo? Então, quando você tem essa certeza, gera em você uma certeza de um futuro abençoado e de uma vida eterna. Porque o Espírito Santo está no teu coração, você crê que Deus vai te levar para a eternidade. Amém? E fala mais para a gente encerrar e já orar agora. No versículo 17. Olha só como tem a ver com as bênçãos de Deus, ó. Ter o Espírito Santo. E se nós somos filhos, somos logo, se eu sou filho, se o Espírito Santo testificou, somos logo herdeiros de Deus,
aliás, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha só, se eu sou filho, é certo que eu tenho herança. Você sabe da lei, né, irmãos? Se um filho, se o pai, uma mãe morre, enfim, o filho tem direito à herança. Legítimo, ele tem direito à bênção. Então, como Jesus até fala, não que a gente não vai orar, a gente ora. Ele fala que quem pede recebe, quem busca encontra. Agora ele também fala que antes de nós pedirmos, o Pai já sabe o que nós precisamos. Amém? Então, quando uma pessoa é filha de Deus, ela não vai viver, sabe? Eu quero a bênção, a bênção não veio, ansiosa, angustiada, aflita. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tenho amado meu Pai, se eu sou filho de Deus, tenho certeza, tenho essa convicção no meu coração, o Espírito Santo está comigo, eu estou mantendo o Espírito Santo, andando no Espírito, eu tenho a certeza que o futuro, Deus vai me dar tudo que é meu, porque eu tenho direito à herança, eu sou filho, não é mérito. Jesus morreu para a gente se tornar filho, Jesus morreu para a carne ser esmurrada e o Espírito prevalecer. Então, se Ele pagou o preço para mim receber o poder de filho e ter direito à herança, ter direito à eternidade, meus irmãos, se eu sou filho, eu posso ficar tranquilo. Claro que eu vou fazer a minha parte. Se é financeiro, eu vou trabalhar. Se é na área familiar, eu vou procurar aplicar os ensinamentos de Jesus. Só que fazendo a minha parte em todas as áreas, tudo que Deus tem para mim, tudo que o Pai tem para mim virá. Nada vai impedir o que Deus tem para nós. Diga glória a Deus. Você quer ver um exemplo sobre ser filho? O próprio Jesus. Eu estava meditando e pensando. Você encontra na Bíblia Jesus orando para expulsar o demônio do caminho dele? Você encontrou alguma vez Jesus dizendo assim: ô demônio, sai do meu caminho que eu preciso ir em tal lugar? Você encontrou alguma vez Jesus dizendo: Pai, me limpa de todo mal? Você encontra isso? Não, porque ele era filho, o Espírito Santo estava nele, ele era a luz. Então aonde ele ia, as trevas tinham que sair do caminho dele. O Pai estava com ele, protegendo, guardando e livrando ele do mal. Por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai, porque ele andava no Espírito. Então ele não precisava lá ansiosamente, angustiadamente, pedindo para Deus livrar ele, para Deus abrir o caminho dele, para Deus responder ele, dar o que ele precisa, porque afinal de contas ele está ali. Não, você não encontra Jesus falando nada disso. Ele até vira para o Pilatos e diz: olha, tu só tem poder sobre mim porque do alto foi te dado esse poder, porque o meu Pai te deu esse poder. Entre outras palavras, você só está fazendo isso porque o meu Pai permitiu, porque eu tenho que ir para a cruz, porque senão ninguém podia tocar a mão em mim, porque eu tenho meu Pai para me proteger. Diga glória a Deus. Você não encontra Jesus expulsando o mal da vida dele, você encontra Jesus expulsando o mal das outras pessoas, do endemoniado que se atravessa no caminho dele, que ele liberta, que ele ajuda, mas dele, ele dizendo: Pai, limpa o meu caminho, que está o diabo lá no meu caminho. Não, você encontra ao contrário, os demônios caindo por terra, porque ele tinha o Espírito de Deus, ele era filho de Deus. E meu irmão, minha irmã, se você tiver o Espírito de Deus, você é filho de Deus. Está todo o texto falando relacionado a isso. E ter o Espírito de Deus é ter direito à herança. Você tem direito à bênção de Deus na tua vida. Você não precisa viver angustiado pelo teu futuro, porque se você está na posição de filho, Deus vai te dar tudo que é teu por direito. O Filho de Deus vai ter as bênçãos alcançando essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Agora, claro, né, irmãos? A pessoa vai estar na posição de filho e vai se esforçar para administrar a sua vida, porque não é porque nós somos filhos de Deus que a gente vai cruzar os braços,
e tudo vai mudar, tudo vai acontecer sem a gente fazer nada. A gente vai ter que lutar, é orando, é crendo, é confiando em Deus, é orando, intercedendo pelos aqueles que são nossos, para que Deus transforme, salve, né? Eu lá projetando, trabalhando na área profissional, para que Deus abençoe, é eu agindo ali na família com amor, misericórdia, para que a paz venha reinar. Então a atitude é nossa, mas é sempre guiado pelo Espírito de Deus, amém, irmãos? Então lembre-se, quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus e tem direito à herança. O futuro dessa pessoa será vida e paz. Ao contrário, guiado pela carne, continua sobre condenação, debaixo de condenação. Guiado pela carne, é inimigo de Deus, não tem como agradar a Deus e vai trazer morte para a sua vida. Então vale a pena esmurrar, matar a carne e fazer a vontade do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus é bom, vale a pena fazer a vontade do Senhor. Vale a pena. Deus é bom. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos mostrou aqui hoje na Tua Palavra a importância de nós mortificarmos a nossa carne e fazer a vontade do Espírito. O Senhor chega a dizer que quem anda na carne não é filho e trará morte sobre a sua vida. E nós não queremos ser guiados, dominados pela carne, Senhor. Então vem agora, Espírito Santo, nos ajudando a vencer a carne. Arranca de nós o domínio do pecado, da prostituição, dos vícios, da mentira, da vaidade, do egoísmo, do orgulho humano. Arranca de nós, Senhor, tudo que te desagrada, todo o domínio da carne, pensamentos ruins, tristeza, é o vazio, é o desânimo, é a preguiça para orar, para ler a Bíblia, para buscar as coisas espirituais. Arranca de nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que todo o domínio da carne caia por terra e saia da nossa vida, saia do nosso corpo, dos nossos caminhos. Vai embora todo o mal, em nome de Jesus, Pai. E que venha sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, dirigindo a nossa vida, guiando os nossos passos, Senhor. O Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e todos quantos o receberam o poder de ser feito filho de Deus. Pai, derrama do Teu poder de filho agora, do poder do Espírito Santo, e que haja novo nascimento, que haja renovo nos nossos corações, e que possamos vencer a carne e fazer a Tua vontade, Senhor. Que venhamos ter prazer de orar, de adorar, de ter uma comunhão real e verdadeira contigo, Pai. Vem sobre a vida de todos que te buscam neste momento e faz a tua obra. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo, pois nós nos inclinamos para o Espírito do Senhor e cremos, Pai, que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Não é por muito falar, mas é pela fé. Nós recebemos o teu Espírito para conseguirmos dominar a carne, subjugar a carne, a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor prevaleça em nossos corações, em nome de Jesus. E assim fazendo, temos a certeza que somos filhos e temos o direito à herança. As bênçãos nos alcançarão aqui na terra e por toda a eternidade. Pai, testifica, Espírito Santo, faz o que ninguém pode fazer, testifica no coração de cada um a tua palavra, e que haja, meu Deus, um novo nascimento, que cada um tenha convicção que é filha de Deus,
que foi chamada para andar no Espírito do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sim, Pai.